Aqui eu vou tratar praticamente de 3 tópicos, né? O tipo de pesquisas, né? A parte de cálculo do tamanho da amostra e a parte de seleção da amostra, certo? Então, a aula de hoje, tipos de pesquisa, e nas próximas aulas vamos dar continuidade ao assunto, tá certo? Bom, então, primeiro eu quero dizer a vocês que a pesquisa científica, né, se perguntar a você, Alessandro, em quantos grupos, né, se dividem a pesquisa científica? Se divide em duas, né? O tipo de estudo ele pode ser do tipo experimental ou do tipo observacional, né? A gente vai ver que, como o próprio nome diz, né, o experimental é aquele que você vai fazer uma intervenção, vai fazer um experimento, né? E os observacionais é aquele que você simplesmente observa, coleta e descreve, né, os resultados, certo? Então, a diferença enorme desses dois grupos de pesquisas, né, de estudos, é que no experimental tem a sua intervenção, né, e no segundo você somente no observacional você somente acompanha, né? Descreve o que você encontrou, o que disseram para você, né? É mais ou menos por aí. Bom, no experimental a gente tem a subdivisão em ensaio clínico e ensaio comunitário, certo? E nos observacionais temos a subdivisão em transversal, longitudinais, né? Que aí dentro do longitudinal você tem a coorte, né? O estudo de coorte e o estudo caso controle, certo? Então veja que são dois dentro do mesmo tipo de estudo ali, longitudinal. Temos também o estudo ecológico, estudo etnográfico, que são estudos bem interessantes, né, bem específicos. Inclusive na saúde, a gente teve trabalhos aqui na residência que usaram exatamente esses tipos aqui de pesquisa, né. Tem a pesquisa qualitativa, que também trata-se de um estudo, né, observacional, e a pesquisa exploratória, que ela é importantíssima para poder ter informações iniciais sobre os parâmetros do cálculo de amostra, certo? Então, quando você pensa em calcular amostra, a primeira forma que você pensa, né, de obter informações iniciais com relação à sua população é exatamente fazendo essa pesquisa, né, exploratória, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas hoje, né, para você realmente perceber, né, em qual delas o seu projeto se enquadra, certo? Em algum desses aí, o seu projeto vai estar enquadrado, provavelmente, tá certo? Bom, então, o objetivo hoje é apresentar os tipos mais comuns de desenhos de estudo experimentais, né, e também estudos observacionais, certo? A gente vai ver aqui que a diferença dos dois é muito grande, tá certo? Já vai ver durante a aula. Bom, então o que eu espero de vocês, né, ao final da aula é que você consiga definir qual o desenho do seu estudo, né, o tipo, né, do seu estudo, de forma correta, né, porque eu já vi pessoas dizendo que meu estudo é um caso controle, é uma coorte, quando o estudo, na verdade, é somente um transversal, né, e aí tem as características que a gente vai ter que aprender, entender, para poder diferenciar, né, o que é um estudo transversal, o que é um estudo caso controle, uma coorte, né, e assim por diante, tá certo? Bom, então, o que seria, Alessandro, estudos experimentais, né? Qual é a definição, qual é a característica mais comum deles, né? Como é que eu posso identificar que o meu trata-se de um estudo do tipo experimental ou não? Bom, então, o estudo experimental são estudos nos quais, né, o investigador possui maior controle dos fatores confundidores de sua pesquisa, né? Alessandro, por que o pesquisador, né, nesse tipo de estudo, tem maior controle, né? Normalmente, pessoal, esses estudos são feitos, né, em laboratórios, né? Você já deve ter ouvido falar e ter acompanhado, né, vários filmes, né, que relatam sobre isso, onde são feitos experimentos com rato, morcego, né, ou outros animais aí, para o desenvolvimento de vacinas ou de medicamentos, né? Ou simplesmente para verificar o comportamento, né, de doenças. Então, ou seja, quando se pensa em fazer estudo experimental, a primeira coisa que pensa é o estudo dentro de um laboratório, né? Mas o que acontece, né? Não é só no laboratório que você consegue ter o controle de variáveis, né, de fatores, né? É possível também você fazer um estudo, né? Por exemplo, você na saúde, né? Que é o chama estudo de intervenção, né? É quando você quer fazer uma ação educativa, né? E essa ação educativa você espera que ela aumente o conhecimento do paciente, né? Do cliente, que no caso de vocês é o paciente, acerca de determinada doença, ou que esse paciente adquira conhecimento um pouco maior
para que ele possa se prevenir mais de determinada doença, né? Então, todo tipo de pesquisa, né, que tem um objetivo de fazer uma intervenção, né, seja ela medicamentosa ou não, né, seja ela uma ação educativa, e que você espera que o resultado dessa intervenção seja, né, positivo, em sentido de reduzir ou aumentar, né, ao conhecimento, né, reduzir a doença, né, ou aumentar o conhecimento do cliente, né, que no caso de vocês é o paciente. Então, essa pesquisa ela é chamada de um estudo experimental, né? Quais são as características dela, Alessandro? Veja, a gente tem que eliminar ao máximo as interferências exteriores, né? Ou seja, outros fatores. Por isso que quando vai fazer em laboratório, o que acontece, né? Você coloca ali as cobaias, né? As peças, né, de experimentais em nível semelhante de temperatura, de ambiente, né, de luminosidade. Então, existe todo um padrão que deve ser seguido, né, para que seja homogênea, né, a forma, né, que você vai trabalhar com esses elementos, né, de forma a não alterar, né, o resultado por conta de uma variável externa, seja ela luminosidade, calor ou qualquer outro tipo de fator, né? E na saúde, Alessandro, na enfermagem, como é que acontece esse controle? Veja, normalmente, né, os trabalhos que a gente tem feito no mestrado, né, no doutorado, ou até mesmo em alguns pequenos aí que a gente tem feito em projetos de PIBIC, né, tem sido exatamente nesse sentido, né, de pegar um grupo, né, fazer intervenção no grupo, né, e como é que é feito esse controle de fatores externos? Veja, a gente pega um grupo de estudantes, por exemplo, estudantes do ensino médio, né, ensino fundamental, ou médio fundamental. A gente quer fazer intervenção, uma ação educativa para que aumente o conhecimento deles acerca do uso de drogas, por exemplo. Então a gente faz o quê? A gente pega alunos de escolas diferentes, exatamente para poder eliminar, né, diminuir a chance de ter interferência externa. Como assim? A ideia de contaminação, né? Se eu pegar na mesma escola a turma, né, a turma da quinta série, quinta não, né, a oitava série A, para trabalhar com a ação educativa. A oitava B, para trabalhar sem essa intervenção, para poder comparar, né, a eficiência da intervenção, né, da ação educativa no aumento do conhecimento acerca do uso da droga, né, de drogas, eu não pego na mesma escola, porque se eu pegar na mesma escola, pode acontecer de que o aluno da série, né, da oitava A, tenha conhecimento, tenha contato com os alunos da oitava B, e aí, consequentemente, vai ter a contaminação, né, da informação que eu passo na escola A, na turma A, sendo repassada para a turma da oitava B, né? Então, esse é um exemplo de contaminação, né, que a gente tem que controlar essas variáveis externas para poder não ter a interferência delas, né? E aí, aquele negócio, né, a gente sempre busca, no estudo experimental, né, com pacientes, com pessoas, trabalhar com grupos semelhantes, com relação à idade, né, com relação à faixa etária. Então, eu não posso trabalhar com um grupo, né, que vou fazer intervenção, um grupo mais velho, né, mais idoso, né, um grupo de idosos, e no outro grupo, um grupo de jovens, né? Por quê? Porque isso pode trazer um resultado não interessante para a sua pesquisa, né? Pode confundir o resultado da pesquisa, né? Imagina se eu vou falar sobre uso de tecnologia na assistência à saúde, e aí eu pego um grupo de idosos, vou fazer intervenção neles, pego um grupo de jovens, que não vou fazer intervenção, né, da ação educativa, e vou comparar, para verificar se a ação educativa vai trazer um conhecimento maior, né, do grupo que sofreu intervenção, né, em comparação ao grupo que não sofreu. E aí, quando fizer, né, a avaliação desse conhecimento, né, digamos que aconteça que o grupo jovem tenha um desempenho melhor do que o grupo idoso. E aí a gente vai ficar na dúvida, né? Por que foi, né? Será que foi por causa da ação educativa que não tem efeito? Ou será porque realmente o grupo mais jovem tem uma idade menor e talvez tenha mais facilidade com a parte de recursos tecnológicos, né? Enfim, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Em estudo experimental, né, a gente tem que sempre controlar os fatores externos. Parear a idade, parear sexo, parear a quantidade de pessoas que são crianças ou não, que têm a doença ou não tem, para que o resultado final seja efeito, né, da nossa intervenção, e não de um fator externo que venha a contaminar o resultado da pesquisa, certo? Alguma dúvida, pessoal, dessa parte inicial do experimental? Né, a gente
tá passando algumas ideias e qualquer dúvida, abre o microfone aí, troca ideia com a gente, tá certo? Bom, a gente normalmente utiliza dois grupos, né, dois ou mais, né? Por exemplo, eu estou com uma pesquisa agora, né, de odontologia, e o rapaz, ele vai fazer praticamente o que a gente, né, fala de estudo raiz, né, do experimento, que é trabalhar com laboratório. Então, ele vai ter lá as peças, né, os dentes, né, que vão ser avaliados. Ele vai fazer uma lesão, né, em cada dente, né, fazer uma lesão, colocar um produto, né, um ácido, que ele fala que é um ácido, e verificar, e colocar um selo, né, tem um selo lá com o produto que ele bota o ácido, bota o selo, e vai verificar a cor do dente, né. Veja que ele vai fazer exatamente, né, com dentes que sejam semelhantes, né? Semelhantes em que sentido, né? Dentes que sejam ali, provavelmente de setores semelhantes, né? Porque a gente tem ali a divisão da boca em quadrante, e talvez dentes frontais sejam diferentes de estrutura em relação ao dente, né, que fica na parte mais de trás da boca, né? É a parte mais profunda lá da boca. Então, veja, o que acontece? Ele vai fazer a lesão no dente, colocar o medicamento e colocar um selo. Esse selo tem selos diferentes no mercado, né? Ele vai usar diversos selos e ele vai verificar se algum desses selos difere, né, o dente com relação à cor. E aí tem um equipamento que ele bota o dente, observa, né, esse dente pelo equipamento, o equipamento dá o número, né, da cor daquele dente. Então, veja, bem interessante o projeto, né? Totalmente aqui ao experimental raiz, porque é feito em laboratório, controla todos os fatores que sejam externos, inclusive, né, tipo do dente, que pode influenciar de alguma forma nisso, né, na cor, e aí ele vai trabalhar nesse sentido. Então, veja que a parte de eliminar ao máximo interferência externa, ele vai fazer, né? Utilizar dois ou mais grupos, ele vai utilizar um grupo que só vai usar, né, o adesivo 1, o grupo que vai usar o adesivo 2, o grupo que vai usar o adesivo 3. Vai usar um outro grupo que vai ser feita, além do adesivo, né, o que ele chama lá de colocar um tipo de ácido, né, ácido mais adesivo. No 1, adesivo 1, ácido mais adesivo 2 e ácido mais o adesivo 3. Então, são 6 grupos que ele vai trabalhar, né? E a pergunta dele foi qual, né? Ele mandou mensagem para mim e falou, Alessandro, eu quero calcular o tamanho da minha amostra. Como é que calculo o tamanho da minha amostra para esse tipo de experimento, né? Quantos dentes, né? Vê a pergunta. Quantos dentes eu preciso ter em cada grupo que eu vou fazer a intervenção, certo? Para poder comparar e que essa comparação ela seja estatisticamente válida, né? Tem um poder científico, né? Eu possa publicar isso aí e realmente mostrar qual o tipo de procedimento, né? Que é mais eficaz para diminuir ao máximo, né? Prejudicar menos possível a tonalidade do dente, a cor do dente, certo? Bom, tem a vantagem de que os resultados são menos modificados, né, por variáveis de confusão, exatamente porque a gente controla, né, os fatores externos. Então, sempre que a gente pensar em que a gente vai fazer uma intervenção, controlar os fatores que podem confundir o resultado, a gente está ali diminuindo, né, automaticamente aqui a possibilidade de confusão de resultado do experimento, tá certo? Bom, e veja, pessoal, que ele se divide em dois, né? O ensaio clínico. O ensaio clínico é exatamente esse tipo de experimento que você faz a avaliação pessoa a pessoa, né? Então, veja que ele vai avaliar dente a dente, né? Veja que se vocês fizeram uma intervenção, né, com crianças, né, para passar um conteúdo sobre educação acerca do uso de drogas, você vai avaliar criança a criança depois, né? Você faz a intervenção, depois avalia criança a criança. E lá no grupo, que é o chamado grupo que não recebe a intervenção, né? A gente vai também avaliar criança a criança qual o nível de conhecimento dela acerca do uso de drogas. Então, esses dois casos, pessoal, a gente está trabalhando no ensaio clínico, né? É aquele que é feito pessoa a pessoa, paciente a paciente. Existe também o ensaio comunitário, que a gente vai ver daqui a pouco qual a principal característica dele, né? Que é bastante utilizado também. A gente não costuma usar assim, né, na saúde, por quê? Porque ele é mais, assim, até pode, né? Não a gente enquanto pesquisa acadêmica, né? Mas quando passa assim a ser Secretaria de Saúde, esse ensaio comunitário pode sim ser usado e eu creio que deve ser bastante utilizado lá na secretaria para definir quais são as políticas de saúde que serão aplicadas dentro de cada comunidade específica, tá certo?
Bom, então, aqui vamos falar um pouco sobre ensaio clínico, né? O primeiro tipo de estudo experimental, né? E aqui eu falei bastante sobre ele. Os sujeitos da pesquisa são aleatoriamente alocados nos grupos que sofrerão intervenção, né, chamado o grupo caso, né, são os casos, e o grupo que não vai receber intervenção, que é o chamado grupo controle, né? Então, veja que aqui você vai trabalhar com dois grupos, né? Um sofre intervenção, o outro não. Um, né, grupo é chamado de caso, são os casos da pesquisa, e outro grupo é o grupo controle, certo? Bom, o grupo de intervenção receberá uma ação preventiva, secundária ou terapêutica, enquanto que os indivíduos do grupo controle sofrerão uma prevenção primária ou nenhuma intervenção. Então, veja, pessoal, diversos trabalhos no mestrado, né, na enfermagem, eles fazem exatamente isso, né? A pessoa quer fazer uma ação educativa para poder aumentar a adesão do paciente ao tratamento da HIV, né? Retroviral. Então, veja, você pode fazer a seguinte ideia, né? O sistema de saúde já tem um atendimento padrão para essas pessoas, né? Orientação e tudo mais. O que a pessoa faz? Faz o atendimento padrão, né? Que já é o preconizado pelo serviço, mas ele pega um outro grupo, que além do, né, atendimento padrão, além do padrão do serviço, ele inclui uma videoconferência, uma palestra, né, ou traz uma dinâmica diferente lá naquele grupo, né, para verificar se essa dinâmica, se essa conferência, se esse conteúdo a mais vai fazer com que nesse grupo onde houve intervenção, né, aconteça uma maior adesão ao tratamento, né. E adesão ao tratamento, quando a gente fala assim, parece coisa simples, né? Ah, isso aí todo mundo adere, Alessandro. Não é assim, né? Quem trabalha no serviço sabe que a adesão ao tratamento muitas vezes é difícil. Por quê? Porque tem os efeitos colaterais, tem a quantidade de medicamentos são muito grandes, né? E aí você acaba esquecendo um ou outro medicamento. Então tem todo um processo aí quando se fala em adesão ao tratamento. Ah, e aí o que acontece, né? Você talvez trazendo ação educativa, sei lá, né? Digamos que a gente traga uma ação educativa onde a gente vai ensinar o paciente, né, o cronograma uma estratégia, né, de organização do paciente para a tomada dos medicamentos, né? Isso é feito no padrão? Provavelmente é feito, né? Há uma conversa, há uma orientação. Mas se você trazer uma ação educativa, né, para verificar se vai aumentar a adesão e se essa educação ou essa ação educativa, né, ela realmente apresentar um aumento dessa adesão, provavelmente essa ação vai ser adicionada, né, ao procedimento padrão do atendimento ao cliente, né, ao paciente, tá certo? Então, veja, no ensaio clínico existe isso, né? A gente trabalha com dois grupos, a avaliação normalmente é feita pessoa a pessoa, tá certo? Alessandro, e como é que é o ensaio comunitário, né? Ou melhor, né? Aí no ensaio clínico aqui, ó. O ensaio clínico raiz, né? Quando eu falo raiz, é aquele que criou, né, a base, né, do estudo experimental. Ele segue praticamente essas cinco, né? Eu falo cinco fases, mas é a fase zero mais quatro fases, né? Então são cinco fases, iniciando da fase zero, né? Onde a fase zero é feita em cobaia, né? Essas cobaias aí normalmente são ratos, coelhos, né? Macacos, né? Ou seja, estruturas que tenham semelhanças, né? Com a pessoa ou ser em que aquela vacina ou droga está sendo desenvolvida, né? Então ele faz ali estudos em cobaias, né? Avalia a toxicidade da droga testada. Fase 2 avalia a eficácia da droga. Veja, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que demora muito, né? Eu peguei um trabalho de um doutor de ortopedia, certo? E esse doutor, ele fez exatamente isso, né? Ele estava fazendo exatamente isso, né? No doutorado dele, viu? São 4 anos de pesquisa, né? Dois de aula praticamente e 2 de execução do projeto. Então, veja, durante o doutorado dele, ele só conseguiu fazer até a fase 2. Ele não conseguiu fazer a fase 3, muito menos a fase 4, né? Por quê? Porque é trabalhoso, é grande, o tempo é muito grande para poder avaliar essa toxicidade, eficácia da droga e tudo mais. O que é que ele fez, Alessandro? Veja, ele pegava o coelho, né? No estudo dele eram coelhos, né? E ele fazia uma lesão no joelho do coelho. Ia lá, pá, lesionava o joelho, né? Quebrava mesmo, né? Então quebrava para poder verificar o que, Alessandro? Se
o uso do tratamento, né? Um tratamento que tinha novo lá, à base de cana, né? Cana de açúcar, se ele tinha a mesma eficiência do procedimento padrão, né? Então, ele pegou o joelho direito, fez a lesão. Pegou o joelho esquerdo, fez a lesão. E ele colocou no joelho direito tratamento padrão, no joelho esquerdo tratamento novo, né, inovador. É exatamente para poder comparar, né, o joelho direito com o esquerdo, né. E isso não foi só um coelho, né, teve uma quantidade aí cheia de coelhos que foram utilizados no experimento. Então, ou seja, ele tem que colocar o medicamento, acompanhar lá um mês, 15 dias, é um exemplo, né, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, para verificar a eficiência de cicatrização daquela lesão que ele tinha promovido, né. Quando ele falou a pesquisa para mim, eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, o coelho sofreu demais. Ele falou, não, mas a gente deixa o coelho dormente, tem todo aquele procedimento para poder diminuir ao máximo a dor, né, dos animais que são usados. E no final, não tem como deixar o coelho, né, doente, aí tem que realmente sacrificar os animais. Normalmente são sacrificados, né? Mas, enfim, o estudo, pessoal, veja, a fase 0, que é o estudo em cobaia, ele fez. Quando ele foi para a fase 1, ele avaliou a toxicidade das drogas, né? Então, causar alguma inflamação, teve alguma contaminação naquela área que foi colocado o produto, né? Então, ele fazia o levantamento dessa toxicidade, ele verificar na fase 2 a eficácia, então tinha como verificar se aquela restauração do osso ela foi total, parcial, ou se não houve, né? Durante quantos dias, e cada dia, né? Cada momento que ele avaliava, ele verificava essa eficácia, né? E comparou, né? A eficácia do medicamento padrão com o medicamento à base de cana-de-açúcar, né? Então veja que é um estudo experimental raiz, né, que eu chamo. Por quê? Porque ele exatamente segue essas 5 fases, né? Bom, o que deveria ser feito depois, Alessandro, né? Caso ele passasse por uma fase, a fase 3, ele deveria aplicar isso aí nos pacientes, né? E chegasse lá, né, no hospital, acho que é o hospital da restauração, né? Que chega a parte de traumatologia, exatamente no hospital da restauração. Então, a próxima fase seria aplicar esse mesmo medicamento aí, caso, né, as anteriores não dessem nenhum problema muito grande, usar aí nos pacientes, né? Chegou lá o cara com o braço quebrado, ombro quebrado, clavícula, né, sei lá, vários problemas aí de quebra de estrutura óssea, usar esse medicamento para verificar se ele está causando, né, algum efeito ruim ou não nas pessoas. E aí avaliar, né, se tinha algum dano, né, a curto e a médio prazo. Veja que quando eu falo curto e médio prazo, né, isso aí são meses, né, porque a cicatrização de um osso quebrado não é tão rápida, né, tão rápida como a gente imagina. Ela é um pouco mais demorada. Isso aqui, pessoal, ele fez até a fase 2. São 2 anos praticamente de coleta. Se fosse fazer a fase 3, bota mais um ano aí, né, digamos. Não sei dizer o certo, mas de um ano aí de projeto a mais, né? E a fase 5, né, o ponto 5, que é a fase 4, é avaliar a ocorrência de efeito colateral, né? E aí teria que ver, talvez, aí para pacientes que são, né, lesionados, ah, teria que ver talvez aí a volta, né, do ganho de massa muscular, força, naquele ponto que houve a quebra. Enfim, teria que tentar ver aqui os efeitos colaterais, se teve algum problema, alguma rejeição do medicamento, né, coisa desse tipo. Mas enfim, pessoal, o experimental raiz é esse daqui. Alessandro, em algum momento eu vou conseguir fazer isso? Provavelmente somente no doutorado, né? Fora isso, você não vai ter ainda uma condição de tempo, né, para fazer um estudo tão grande desse jeito, tá certo? Bom, e o ensaio comunitário, como é que faz ele, Alessandro? Veja, o ensaio comunitário, ele é bastante utilizado, mas normalmente por secretarias, né, por órgãos de governo, né? Por quê? Porque, veja, eles aleatorizam, né, alocam um grupo de pessoas, né, os grupos de pessoas que são alocados, né, e não de indivíduos. Como assim, Alessandro? Veja, uma época dessa aí, né, não sei se vocês lembram, teve um surto de dengue aqui acho que em Recife, Olinda também acho que teve, não sei se foi Recife ou Olinda, mas eu lembro que aqui em Recife começaram a fazer o seguinte ação, né, ação de saúde, né, qualquer casa que tivesse fechada, casa, terreno, galpão que tivesse fechado, eles tinham autorização de quebrar a corrente, arrombar a porta, né, para poder entrar, isso, isso para poder identificar os casos, né, os focos, né, da dengue. Então, veja, foi uma ação que foi feita, né, eu lembro bem no dia que foi, na época, a gente, lá no Ibura, né, que morava no Ibura,
tinha um galpão lá que foi quebrado a corrente lá, não tinha, ninguém apareceu para dizer que é o dono, ou para abrir a porta, então o galpão lá quebraram, entraram para poder colocar veneno, né, nos focos de dengue que existia no galpão. Então, veja, ali foi uma ação de saúde, né, para poder diminuir a prevalência, né, ou a ocorrência de dengue na época, né, que estava muito grande o surto de dengue. O que acontece, Alessandro? Veja, normalmente essas políticas de saúde, elas não são feitas em todos os bairros, né? Aqui no Ibura eu vou estourar o portão, vou abrir as coisas que tiver aberto para poder fazer o combate ao mosquito, né? Aos focos. Lá no bairro, né, digamos, bairro de Boa Viagem, não vou entrar em apartamento, entrar em casa, não vou fazer isso. Vou fazer uma outra ação educativa, sei lá, distribuição de panfleto, colocar no sinal de trânsito, né, pessoas orientando sobre como, né, prevenir a dengue, né. Então, veja que são ações diferentes, né, são ações que são feitas de forma diferente, buscando o mesmo fim, que é a redução da prevalência da doença, né. E aí, o que define se eu vou usar lá em Boa Viagem, Casa Amarela, Madalena, vou usar uma ação A ou B, né? Bom, tem todo por trás disso tem todo um processo, né? Parâmetros, né? Para poder definir se vai usar ação educativa no sinal ou se vai invadir assim, né? Entrar no terreno, no baldio ou no galpão para poder combater os focos de dengue, né? Então, veja, esse ensaio comunitário é você pegar locais diferentes para fazer intervenções diferentes para verificar se o resultado ele vai ter eficiência do jeito, né, A ou do jeito B, né? Então, normalmente o que aconteceu na época, né, provavelmente, além de fazer a ação, né, depois de um certo tempo, 3, 4, né, todos os meses, né, depois de um mês, eles fizeram o levantamento do indicador, né, da prevalência ou incidência, melhor dizendo, né, incidência dos casos de dengue dentro daquele bairro, né? E o legal é que você consegue comparar, né, proposta diferente de ação de saúde, comparando, né, a eficiência dessa ação através do indicador, né, que normalmente é a incidência da doença, né? Quando a pessoa fica doente, né, provavelmente vai procurar um serviço de saúde, né, unidade de saúde, né, posto de saúde, para poder fazer ali, ser atendido, né, tomar um medicamento, receber a orientação médica. E com esse indicador, né, ele consegue dizer qual a incidência da doença dentro daquele bairro que ele tomou determinada ação, né? E no outro bairro que ele tomou um outro tipo de ação, qual foi a incidência? E aí consegue comparar para verificar se a ação A ou a ação B ou a ação C, qual foi a mais eficiente a ser utilizada, né? Isso aí, pessoal, é comum. Por quê? Porque você sabe que os bairros têm estruturas diferentes, né? Eu sempre trago exemplo, né, quando eu falo sobre ensaio comunitário, sobre a parte policial, né, a parte de segurança. E a gente sabe o quê? Que no Ibura, né, eu falo tanto de Ibura que eu morei no Ibura, foram vários anos que eu morei no Ibura, conheço bem ali a estrutura, né, do bairro. Não só o Ibura de baixo, como o Ibura de cima, né, que é enorme Ibura, assim como Casa Amarela, né, um bairro, a gente brinca que é uma cidade dentro da cidade, né, que é enorme. Então, assim, a gente sabe que nesses locais a estrutura de acesso ela é pequena, né? Tanto que o trânsito, né, de veículo é muito grande. Então, quando a gente fala, né, em segurança pública, né, a gente sabe que nesses locais o uso de segurança pública em carro, né, ou seja, através de viatura, não é a mais eficiente, né? A gente tem que trabalhar com seguranças motorizadas, né, no caso aí de moto, né, não de carro. E eles com moto fica o acesso muito mais fácil, né? Mais rápido e mais fácil durante a situação de urgência ou de ocorrência, o acesso é bem melhor. E aí é muito simples, ó. Eu pego um bairro, coloco ali segurança através do uso de moto. Outro bairro através do uso de carro, né? E verifico qual a incidência, né, dos casos, né, de ocorrência e também das soluções dos casos, né? Aconteceu algum assassinato, algum assalto, alguma coisa, ligou para a polícia, quanto tempo demora para chegar, né? A gente consegue fazer um controle disso e determinar qual a melhor ação a ser tomada, certo? Isso é um ensaio comunitário. Pega a comunidade, aplica intervenção de um jeito A, na outra aplica intervenção do jeito B e compara para verificar qual é a mais eficiente, certo? Veja que o indicador dele não é pessoa a pessoa, e sim é a ocorrência ou um indicador, né, que seja um indicador do bairro, né, como é a incidência de doença, né,
de estudo para mapeamento das doenças do município ou do estado, tá certo? Então, Alessandro, é fácil fazer isso aqui? Bom, não é fácil. Por quê? Porque normalmente emprega uma quantidade grande, né, de pessoas para fazer um tipo de experimento desse. Custo é muito alto, né? Inclusive por isso que é feito mais por governos e prefeituras, né? E normalmente são usados para ter definições aí acerca da ação educativa, né? Ou da ação de segurança, ação de saúde, em efeito grande, né? Em efeito estadual, ou municipal, ou bairro, tá certo? Bom, são utilizados para análise de medidas preventivas, né, como educação e melhoria das condições sanitárias. Então, é exatamente isso, pessoal. Praticamente comunitário, a definição é muito simples, né? Agrupa pessoas e não indivíduos. Um grupo de pessoas vai receber intervenção A, grupo de pessoas vai receber intervenção C. Levanto desses dois grupos o parâmetro, né, de intervenção que vai ser modificado por causa da intervenção e comparo para saber se foi melhor usar a intervenção A ou a intervenção B naquele local, naquele bairro, naquela comunidade. Tá certo? Bom, e aí a gente vem para os estudos, que são os estudos mais conhecidos, né? Assim, os mais fáceis de fazer, né? Vocês na academia provavelmente vão usar esses, né? Porque são mais fáceis, mais rápidos, que são os estudos observacionais. Bom, e por que é tão bom, Alessandro? Veja, são estudos nos quais o investigador não possui controle dos fatores, a parte ruim, na verdade, né? São estudos nos quais o investigador não possui controle dos fatores confundidores de sua pesquisa, pois apenas é feita a observação e a coleta de dados. Então, pessoal, essa pesquisa é boa? Ela pode ter muita falha, né, muitas falhas dentro dela? Pode sim. Por quê? Porque você não controla os fatores. Você vai lá, coleta, né, a informação, traz a informação e analisa. Essa informação que é coletada, que é trazida, pode vir com erro de entrevista, né, de coleta, erro erro da informação que foi passada pelo paciente, né? Se for uma coleta em prontuário, erro de anotação em prontuário. Então veja que tem diversos meios aí de geração de erros, né, na sua pesquisa. Coleta, informação, digitação ou escrita, né, da informação. O bom é que ele é um produto, né, ok, a primeira característica, né, a rapidez nos resultados. Muito simples, pegou o banco, digitou, analisou, entregou. Então, se o outro eu passo 2 anos para fazer, esse aqui eu faço em 6 meses, eu coleto. São dados que já estão ali, normalmente em prontuário, né, para o pessoal da saúde, e aí coleto, faço análise e entrego o resultado. Bom, consome menos recurso financeiro e humano do que os estudos experimentais, isso é fato, né? Porque o experimental tem que estar me preocupando em alocar pessoas de mesmo perfil, tem que estar preocupado em controlar fatores externos, né? Eu tenho que acompanhar o paciente normalmente nos experimentais, né? E aí demanda maior tempo, maior recurso financeiro e recurso humano. E esse observacional, ele sofre grande influência externa, né? De outras variáveis que são chamadas variáveis confundidoras, né? Então pode acontecer sim, né? De você, isso aí é o mais comum, né? Você fazer entrevista com a pessoa, às vezes a pessoa não tem conhecimento mínimo para poder responder aquele questionário, né? Às vezes nem entende, né, o que está respondendo e aí responde uma pergunta qualquer ou dá uma resposta qualquer só para você marcar o item lá do formulário, né? E isso acontece, pessoal, isso aconteceu agora há pouco, né? Fui fazer uma análise de uma pesquisa na área de odonto por exemplo, né, um dos maiores erros, né, é você fazer a coleta de dados passando o formulário pelo Google Forms. Então, veja bem, viu? Se você vai fazer pesquisa, e você vai ter que fazer, né, com certeza, e pretende fazer a coleta pelo formulário do Google, né, qualquer outro formulário digital, o que pode acontecer? Quando você passar o link para a pessoa, né, você passou o link para a pessoa vai fazer a resposta, né, às perguntas do formulário, só que ela não tem ali o seu acompanhamento, não tem sua orientação, né? Então ela preenche o que quiser, né? Então uma pergunta diz assim: você fuma, sim ou não? Aí a pessoa vai lá e diz: fumo, sim. Quantidade de cigarros que fuma? Aí a pessoa marca: não fumo, ou bota 0, né? Tem filho, sim ou não? A pessoa tem: não tem filho. A outra pergunta: quantos filhos você possui? Né? A pessoa vai lá e coloca 3. Então, assim, são os erros, né, de coleta que pode acontecer e que
dá um trabalho enorme, né, após para você fazer a correção. Quando você não faz isso, né, não faz a correção, o que acontece? O erro vai para a pesquisa, né, e você, até quando vai fazer a contagem do N, né, a banca vai fazer revisar o trabalho, ele acaba, às vezes, encontrando sim a diferença, né? Como é que 60 pessoas disse que fumava, e aqui, quando perguntou a quantidade de cigarros, 5 pessoas, né, 5 pessoas só que disseram a quantidade de cigarros que fumam, né? Então, é diferente, né? Você percebe ali o N diferente e, consequentemente, o erro na digitação do banco, né? Isso aí acontece por quê, Alessandro? Porque você passou diretamente para a pessoa as informações, né, sem antes, pelo formulário, né, normalmente, sem antes passar a orientação inicial, né, de como fazer a digitação e tudo mais, né, ou passar a informação para o formulário e tudo mais, tá certo? Então, pesquisa observacional, ela sofre influência externa, sofre influência, né? Se você não controla a pessoa que está sendo avaliada, você vai perguntar se quer participar, a pessoa quer, você avalia. E aí, né, se ela fizer, claro, né, fizer parte dos critérios de inclusões, né, ou estiver incluída no seu trabalho. Ou melhor dizendo, né, se ela satisfizer os critérios de exclusão da sua pesquisa, né. Então, se ela caiu em algum critério de exclusão, ela vai ser retirada. Mas caso ela esteja dentro, ela vai entrar na sua pesquisa e talvez tenha algum fator ali nela que vai atrapalhar o resultado da informação que vai ser passada para você, tá certo? E se for pelo formulário, pessoal, é bom que dinamiza, né? Você passar o link, a pessoa preencher e você já ter o banco pronto, isso facilita a sua pesquisa, com certeza. Mas aí, a prática disso, eu conferi a dificuldade na última semana que eu tive fazendo a análise do banco, e a quantidade de erro foi enorme. Muito erro de informação passada pela pessoa que foi avaliada, quando preencheu o link do formulário, tá certo? Preencheu o formulário, né, no link, né? Então, tem muita informação inconsistente, né, dentro do banco, tá certo? Bom, então, Alessandro, quais são os tipos dos observacionais? Veja, são vários, né? A gente viu que o experimental, né? Estudo experimental tem 2 tipos, e observacionais aqui, ó, temos aqui transversal, né? O estudo longitudinal, que aí são 2, né? Caso controle e coorte. Inclusive, longitudinal eu botei ali só para definir, né? E depois vem realmente a definição de cada tipo de estudo, que é o caso coorte e o caso controle. Estudo ecológico, estudo etnográfico, as pesquisas qualitativas e pesquisas exploratórias, tá certo? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, então, o que é o estudo transversal, Alessandro? Veja, é o estudo realizado em um determinado momento ou curto período de tempo, com o objetivo de medir, descrever e estudar uma ou mais variáveis de interesse. Pessoal, entenda e fixe bem esse conteúdo. Transversal, você só encontra o paciente uma única vez. Ponto. Certo? Então, sempre que você tiver uma pesquisa em que você vai encontrar o paciente uma única vez, trata-se de um estudo transversal. Alessandro, mas eu vou acompanhar o paciente. Eu vou acompanhar ele aos 15 dias, aos 30 dias e aos 60 dias. É um estudo experimental? Não. A não ser que você faça intervenção. Né? Veja a diferença. Se você fizer intervenção, ele vai ser um experimental. Mas se você vai acompanhar 15, 30, 60, ele é um observacional, certo? Só que como você vai encontrar com ele mais de uma vez, aí já tem um outro tipo, uma outra definição que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é o chamado estudo de coorte, né? É uma coorte pequena, mas é uma coorte. O transversal, você encontra o paciente uma única vez, certo? Você foi lá, coletou a informação, nunca mais vai ver esse paciente. Ele vai assinar o termo de consentimento, né? Tem um TCLE, para ele assinar, ele vai assinar o termo, vai ler o termo, vai topar participar da pesquisa, vai assinar o termo e vai preencher o formulário com você, tá certo? Mas se você voltar a ver esse paciente mais uma vez, acompanhar esse paciente, já muda o tipo de pesquisa. Então veja que o detalhe é pequeno, né? Se você acompanha só uma vez, transversal. Se é mais de uma vez, já tem outro nome, tá certo? Bom, então é um estudo realizado somente uma vez, né? Um curto período de tempo, com o objetivo de medir, descrever e estudar uma ou mais variáveis de interesse. Alessandro, quais são as principais características desse tipo de estudo, o chamado transversal? Veja, ele também é chamado de estudo de prevalência, né, ou estudo descritivo. Então, você colocar no seu texto do método, dizer que trata-se de um estudo transversal, ou dizer, trata-se de um estudo de prevalência, né,
ou trata-se de um estudo descritivo, né, a gente vai entender que ele vai fazer a mesma coisa, né, que o transversal faz, né. Claro que o importante, o melhor é você botar lá, trata-se de um estudo transversal, né, onde vai ser verificada a prevalência, né, a gente vai fazer a parte descritiva e também analítica, né, e vocês vão entender um pouquinho a diferença desses dois, certo? Daqui a pouco. Bom, nesse tipo de estudo, né, a gente faz o estudo da distribuição, né, estudo da distribuição de uma doença ou características da população. Então, toda vez que eu quero caracterizar o perfil dos pacientes, caracterizar o perfil dos enfermeiros, caracterizar o perfil dos alunos, né, caracterizar o perfil do docente. Então, toda vez que eu quero caracterizar perfil, eu estou trabalhando com uma pesquisa do tipo transversal, né? Isso é padrão da transversal fazer distribuição de uma prevalência da doença ou características de uma população de estudo. Bom, utiliza-se uma amostra para representar a população de interesse. Veja, normalmente, pessoal, e aí cai aquela conversa, né? Alessandro, eu preciso sempre ter uma amostra. Veja, você precisa coletar os dados, né, da população. Agora, quando você não tem tempo ou dinheiro, né? Sempre que você não tiver tempo ou dinheiro suficiente para coletar o dado, né, de toda a população, você vai precisar trabalhar com uma amostra, né? Normalmente, estudo transversal, né, a gente trabalha com amostra. Por quê? Porque hoje em dia nossas populações de estudo são grandes, né? Por exemplo, quero verificar qual o perfil das mulheres, né, que vivem aí em cárcere privado, né? A gente tem vários projetos aqui na enfermagem que trabalham com isso, né? Avaliação de perfil pessoal, perfil clínico, perfil em relação à doença, psicológico, enfim, tem vários trabalhos aqui que trabalham com o pessoal em cárcere privado, né? E aí o que acontece? A gente sabe que a população carcerária, né, dos locais que a gente tem aqui em Recife, são grandes, né? A gente vai trabalhar com todos? Nem sempre dá para trabalhar com todos. Então, se não vai trabalhar com todos, a gente precisa calcular uma amostra. Então, sempre. E por que a gente vai trabalhar com todos, Alessandro? Normalmente por causa de tempo, né? Imagina fazer a entrevista, o coleta, ou avaliar todos os que estão lá no serviço, né, estão encarcerados. É uma população muito grande, não tem tempo, tem dinheiro suficiente, acredito, para fazer pesquisa com todo mundo. Então, o que é feito, né? Calcula a amostra, usa uma amostra que seja representativa dessa população, certo? E vocês vão aprender a calcular essa amostra, pessoal, porque quando eu falar assim, né, calcula uma amostra, aí você fala, Sandro, então eu vou pegar ali 10, né, 20 pessoas para fazer parte do meu estudo. Veja, 20 pessoas de uma população de 1.000 pessoas não é representativo, né? Então, a gente tem que ter uma quantidade representativa e também saber selecionar essas pessoas, na verdade, de forma representativa dentro daquela população. Então, a gente vai aprender isso, né? Como calcular qual é o tamanho mínimo dessa amostra e como eu devo selecionar essa amostra dentro da população de forma que ela seja representativa, certo? São detalhes importantes que mudam muito o resultado da sua pesquisa, tá certo? Bom, então, utiliza a amostra para representar a população de interesse, pode examinar a relação entre variáveis, né? Algumas pessoas perguntam, às vezes, Alessandro, pode fazer dentro, né, da pesquisa transversal, que é uma pesquisa mais simples, né? É a mais usada e a mais simples dentro das observacionais. Veja, ela só serve para fazer a parte de análise descritiva, a parte de caracterização? Não. Nela você pode também verificar a relação entre variáveis, que aí entra, né, entra a parte de análise, né, dos dados, não somente a descrição, né? Eles são ricos em informações, podem não ser descritivo e analítico. E, Alessandro, qual a diferença de descrever e analisar? Pessoal, sempre que você fizer só a caracterização, que a gente também chama lá, né, na estatística computacional, de análise univariada, certo? Vocês vão ver isso, esse termo lá, análise univariada, que é só descrever o perfil, descrever ou encontrar a prevalência e tudo mais. Você está fazendo ali uma análise descritiva, certo? Quando você passa a fazer a associação de fatores, ou seja, eu quero saber qual o fator que aumenta a adesão ao tratamento, eu quero saber qual o fator que aumenta ou reduz, né, o nível de estresse do cuidador de pacientes que são HIV positivo. Eu quero saber qual é a prevalência que aumenta o uso, né, de determinado medicamento, ou aumenta a massa muscular, ou aumenta a qualidade nutricional,
né, ou reduz a possibilidade de contaminação da doença, né, da infecção, do ferimento. Tudo isso, pessoal, se eu quero saber fator associado, eu estou fazendo, além de descrever, né, o trabalho, eu vou ter que fazer a parte descritiva também, eu vou fazer a parte analítica, né, a análise que se chama. Então, você pode colocar no seu projeto lá, se seu objetivo, né, nos seus objetivos específicos, estiver lá, verificar fatores associados ao aumento da adesão ao tratamento, verificar fatores associados ao aumento do conhecimento sobre a diabetes, né? Todos esses fatores associados ao desfecho de interesse, o que você está dizendo ali que vai fazer uma análise estatística, né? Vão ser aplicados testes, né? Vai ser utilizada a parte de análise, a parte analítica da estatística, certo? Então, é importante colocar no projeto, para quem tiver no objetivo, verificar fatores associados, deve colocar no projeto, na parte de descrição, né, tipo de estudo, que se trata de um estudo, né, digamos, transversal, com, né, onde vai ser obtidas as prevalências, feita a parte descritiva e analítica, né? Tem que ter os dois lá, tá certo? As duas informações. Então, pessoal, o transversal é o mais comum, é o mais utilizado, certo? Qualquer dúvida sobre ele, abre aí o microfone, fala, manda mensagem, para poder a gente tirar essa dúvida, tá certo? Mas eu creio que 90% aqui dos trabalhos que vão ser apresentados vão ser do tipo transversal, que é muito utilizado, certo? Bom, e aí vem para um estudo mais complexo, né, que é o chamado, os chamados estudos longitudinais, né? E o que é ele, Alessandro? O que esses tipos de estudo aqui eles fazem? Opa, escutei o microfone abrindo. Pode falar. Alô? Tranquilo? Vou continuar então. Então veja, analisa um processo ou uma doença ao longo de um período de tempo. Pode não ser prospectivo ou retrospectivo. Então veja, pessoal, sempre que eu falar, vou fazer um estudo retrospectivo, você está falando de estudo longitudinal. Vou fazer um estudo prospectivo, também é um estudo longitudinal, né? Então, os dois, a definição de estudos longitudinais, são estudos que podem fazer análise de forma retrospectiva ou prospectiva, certo? E quais são os mais conhecidos, né? Ou quais são, né, os que definem esses dois tipos de estudo? Veja, o primeiro é o chamado estudo de coorte, né? Uma coorte ou a coorte, que a turma fala muito também desse jeito. É um grupo fixo de indivíduos e com certa característica, né? É seguido ao longo de um período de tempo. Então, eu peguei um grupo lá e eu vou fazer um exemplo muito simples, pessoal. Existem doenças que são doenças raras, né? Uma doença bem rara aí que a gente conhece é o tal do lúpus, né? Lúpus é uma doença que a gente pouco sabe sobre ela, né? Ela pode aparecer em qualquer momento, sem nenhum porquê, né? Nem para quê, porque apareceu, não sei. O que foi que fez o que fez essa doença aparecer na pessoa? Não se tem essa informação cientificamente. Então, a gente não tem ainda base científica para dizer que determinado fator aumenta o risco da pessoa ter o lúpus, né? A gente já ouviu falar, né? A pessoa pode ter pego um problema de ter talvez ficar muito exposto ao sol, né? Pode trazer um problema, não sei. Já ouvi um monte de conversa sobre isso. Mas eu só vim conhecer essa doença, né, há um pouco tempo, né, quando uma amiga minha teve essa doença, né, ela ficou muito mal, ela foi para o hospital, passou um mês internado, os médicos procurando saber que doença era. Tome medicamento, tome exame, medicamento, exame, e ninguém descobria o que era a doença. Até quando um médico lá, né, depois de eliminar várias possíveis, né, doenças, né, ele disse, isso aí só pode ser lúpus, então. Lúpus, vamos tratar como sendo lúpus, vamos. Aí começou a colocar corticoide, né? E aí o corpo dela respondeu positivamente ao tratamento. E aí ela foi diagnosticada com o lúpus, né? E depois da doença, depois do tempo que ela passou internada, foi um mês e pouco lá internada, eu até cheguei a visitar ela no hospital, o braço todo furado, roxo, né? De tanto furo que foi feito no braço para fazer exame, né? Tirar sangue e tudo mais, botar medicamento. E aí, depois que ela saiu, né, ela passou a conviver com a doença, né? Então, ela aprendeu que ficou sabendo que era o lúpus, né? Tem um medicamento que ela toma lá de forma constante e ela vai tomando aí e sendo acompanhada. E de lá para cá, graças a Deus, né, não teve mais nenhuma complicação por conta dessa doença. Ou seja, convive, né? Convive com a doença. Mas veja, normalmente para determinar quais são os fatores que levam a pessoa a ter uma doença rara desse tipo, o que é feito, né? É um estudo de coorte, né?
Agora, ela é feita quando você já tem uma ideia de quais são os fatores que podem levar a essa doença, né? Vou fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos supor que eu acredite, né, que a raça pode fazer a pessoa desenvolver mais ou menos, né, ter uma chance maior ou menor de desenvolver essa doença do lúpus, né? O que eu deveria fazer, Alessandro, para que eu possa verificar se esse fator raça influencia, né, nessa questão aí da presença de lúpus? Veja, eu poderia pegar um grupo de pessoas da cor branca, um grupo de pessoas negras, um grupo de pessoas pardas, né, e acompanhar, né, acompanhar aí se, com o passar do tempo, pode acontecer ou não da pessoa desenvolver esse tipo de doença, né? E aí eu teria que pegar pessoas de idade semelhante, né? A ideia é que eu pegasse aí talvez jovens, né? Vamos dizer que a 18 a 20 anos, né? A pessoa tem que ter essa idade para fazer parte da pesquisa. Colocaria a pessoa em cada grupo a partir do seu tipo, né, de raça, e aí acompanharia, né, o desenvolvimento dessa doença, né? Quantos anos, Alessandro? Sei lá, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Existe coortes, pessoal, estudos que passam aí cerca de 10 anos, né, de acompanhamento para verificar se a pessoa desenvolve ou não a doença. Todo ano, a pessoa tem que fazer uma bateria de exames, né? Ela é acompanhada, ela é avaliada para poder verificar se a doença apareceu ou não, né? Então veja que são estudos grandes, né? São estudos grandes, normalmente não são pequenos, mas são estudos que o resultado é muito interessante, né? Porque uma vez que você encontra um grupo que apresentou maior prevalência do surgimento daquela doença, você consegue associar diretamente a esse fator que você teve lá na frente, né? A raça, né? Alessandro, mas peraí, você não está fazendo intervenção, não, né? Porque você está dividindo a pessoa em grupos. Isso não é o experimental, não? Não é. Por quê? Porque no experimental, um grupo eu faço intervenção, no outro não. Aqui, a exposição à raça é uma exposição natural, né? Eu não tenho como fazer a pessoa que é branca ficar negra, ou a negra ficar branca, ou a branca ficar parda, ou a parda ficar branca, né? Não tenho como fazer essa intervenção. Eu faço somente a divisão para poder acompanhar se esses grupos têm desenvolvimento com prevalência diferente, né? A prevalência naquele grupo foi maior ou menor do que no outro grupo. Então veja que eu estou só observando, eu não estou manipulando, não estou fazendo intervenção, tá certo? Bom, estudo de coorte, né? Olha lá, os níveis são seguidos por um período de tempo, com monitoramento das variáveis de interesse e ou das consequências decorridas. Olha lá, há uma exposição natural, né? Da exposição natural a uma variável. Então veja que essa exposição aqui é natural. Eu não fiz ela ser exposta àquela situação, né? Eu não estou expondo ela, não estou fazendo uma intervenção nela. Ela está sendo exposta de forma natural porque ela já nasceu com aquela cor, né? Um exemplo que eu estou passando para vocês. Ó, são utilizados para estudar a história natural da doença ou, né, disposição a um determinado fator, né? Alessandro, a pessoa lá tem o hábito de fumar, tem um hábito de costuma fumar. Eu quero ver se o fumo está associado realmente a problemas respiratórios. Eu posso fazer um estudo de corte? Pode. Você pega o grupo que fuma, né, tem o hábito de fumar, um grupo que não tem um hábito e acompanha ele. Acompanha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai estudando a evolução, né, do funcionamento pulmonar dele, né? Tem vários exames pulmonares aí que você pode fazer para verificar a eficiência desse pulmão, né? E você pode a cada ano fazer esse tipo de exame, né? E aí tem como saber lá na frente se daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, qual o tempo que esse fator vai de alguma forma influenciar na doença, tá certo? Agora veja, pessoal, quando eu falo estudo de coorte, na cabeça, né, depois dessa ideia toda, a gente fixa que essa coorte tem que ser uma coorte de grande tempo, né, grande período, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos, né. Mas existem coortes que são pequenas, né, ó, coortes que são pequenas. E que coortes são essas, Alessandro, que são pequenas e trata-se de um estudo de coorte, né? E não um estudo experimental. Veja, não sei se já fizeram um exame, né? Aquele exame que você vai tomar, tem um nomezinho, né? Você vai tomar uma garapa, né? Você toma uma garapa lá na clínica e você é acompanhado durante 30, acho que é 30, 40, 60, 50, tem um período, né? Que a mulher vai lá e tira sangue seu, vai lá e tira sangue, vai lá e tira sangue. Então, veja, ela faz o seguinte, né? Você vai para lá em jejum, normalmente, chega lá, toma, tem um nomezinho, resistência à insulina, tem um nomezinho, não lembro qual é o nome do exame aí, mas vocês devem conhecer, que vocês são da área, né?
Mas, enfim, como é que é o exame, né? Eu fiz ele uma vez, né? Fui lá, cheguei lá em jejum, a pessoa me deu lá uma água com um açúcar, acredito, né? Bem doce. Eu tomei aquele produto, né? E a pessoa, ó, fica aí, ó, assistindo televisãozinha aí e tal, relaxando. A mulher foi e tirou sangue. Tirou sangue antes, né? De me dar o medicamento, né? Tirou sangue depois, logo depois que deu, né? Assim, depois de um tempo, claro, né? 5, acho que 10 minutos. E depois tirou depois de 40, depois de 1 hora, depois de 1 hora e meia, né? Para verificar exatamente se o meu corpo conseguia limpar, né? Esse medicamento, né, o doce, né? O açúcar, a glicose do sangue, com o passar do tempo, né? E aí o que acontece? Esse tipo de experimento, Alessandro, esse tipo de estudo, né? Não é um é experimental ou é observacional? Né? E aí, qual a dúvida? Ela me acompanhou mais de um momento, né? Ela pegou ali 10 minutos, né? Antes, né, o basal, depois pegou 10 minutos, não sei se foi 30, 40 minutos, coisa assim, 1 hora e meia. Né? E aí ela foi avaliar exatamente o nível de glicemia, né? Da glicose, né? A mesma coisa no sangue, né? E aí o que acontece? Acontece que esse estudo ele não é experimental. Mas Alessandro, ela fez intervenção. Bom, cadê o grupo controle? Cadê o grupo intervenção? Né? Onde estão os grupos de comparação? Alessandro, mas não pode ser experimental antes e depois com a mesma pessoa? Pode, mas cadê o grupo? Ela só tem a informação de uma pessoa. Ou seja, ela está fazendo, na verdade, o seguinte: está fazendo eu ficar exposto a uma situação, né, que é uma situação natural do dia a dia. Você come, você bebe água, toma refrigerante, você toma suco, né? Então, é uma situação que é natural, né, que é ficar exposto ao açúcar, e está acompanhando você com o passar do tempo, né, para verificar o comportamento, né, do seu corpo em relação àquela exposição. Né? É um experimental? De forma alguma. É um observacional. A exposição é natural, que a gente tem no dia a dia já, e ela está avaliando mais de um momento, ela me encontrou mais de um momento para poder verificar se o nível de glicose reduziu no sangue, tá certo? Então, ó, é uma coorte em pequeno prazo, né? 1 hora e meia, ela me liberou já, estava liberado já para ir embora, né? Já tinha o resultado do exame, tá certo? Bom, então, a coorte, pessoal, pode ser feita a longo prazo, né? A maioria é feita dessa forma, 1 ano, 15 dias, 6 meses, 1 ano de acompanhamento, ou também até através de algumas horas, né? Depende da forma que você planejar fazer a sua coorte, tá certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então, o estudo de coorte, né? A gente tem aqui o acompanhamento, você normalmente encontra a pessoa, né, o paciente, mais de uma vez, né? E lembrando que aqui você não tem intervenção, então aquele exame lá que eu falei a vocês de tomar a garapa para fazer o exame, ele é um estudo de coorte, de curto período, inclusive, que ela avalia a pessoa a cada 10 minutos, meia hora, né, 1 hora. São 3, 4 momentos de avaliação. E não é experimental porque não há intervenção. O que ela passa para mim como sendo uma garapa, né, água com açúcar lá, é uma coisa natural, uma exposição natural, porque no dia a dia a gente tem essa exposição, né? Beleza? Então vamos lá. O próximo estudo é o chamado estudo observacional caso-controle. Pessoal, esse caso-controle aí eu começo a ficar preocupado, né? Em que sentido? Veja, lá no experimental, a gente falou que o que a gente faz? Pega um grupo que vai receber intervenção e é chamado de grupo caso. Pega outro grupo que não vai receber a intervenção e é chamado grupo controle. Então lá tem um grupo caso e grupo controle. E aí muito cuidado para não confundir o grupo caso, grupo controle, lá do experimental, com o estudo caso controle. Que aqui também a gente tem o grupo caso e grupo controle. Mas aqui o grupo caso é o grupo que possui determinada doença. E o grupo controle é o grupo que não possui doença, né? E a gente quer ver aqui quais são os fatores, né, que podem ter levado essa pessoa a adquirir essa doença. Veja, na coorte, né, vou voltar um pouquinho aqui, ó, na coorte, os pacientes não estão doentes. Ninguém está doente, não. Todo mundo, as pessoas têm as características que podem levar à doença, né, que eu acho que podem levar à doença, que é a raça, né, o exemplo que eu dei foi raça. Então, tem uma pessoa de raça branca, raça negra e raça parda. Agora, no estudo caso-controle, eu tenho um grupo que já tem a doença e o grupo que não tem a doença. Né? E eu quero saber agora quais são os fatores que podem ter ocorrido, né, levado a pessoa a ter aquela doença.
tá certo? Então, veja que é diferente, né, Alessandro? Qual o melhor fazer, o caso controle ou o coorte? Porque os dois eu consigo ver quais são os fatores associados, tanto no estudo de coorte, como aqui no estudo caso controle. O que acontece, pessoal, aqui não é qual o melhor estudo, é o que eu consigo fazer, né? Porque quando você fala assim, é melhor fazer o estudo caso controle ou o estudo de coorte. Veja, o coorte eu vou ter que passar um tempo acompanhando, e talvez a doença nem apareça, né? Já aqui no caso controle, eu tenho uma pessoa que tem a doença, né? Um grupo que tem, um grupo que não tem a doença, né? Já tem essa pessoa que já aconteceu a doença. Eu vou perguntar a ela quais são os fatores que à disposição que elas tiveram, né? Por exemplo, no caso lá da doença do lúpus, né? A gente sabe que se fizer um estudo de coorte, né, eu posso acompanhar esses 3 grupos de raça durante 5, 10 anos, 15 anos, e nunca ninguém desenvolver a doença. Nunca. Chegou lá daqui a 10 anos, qual é a prevalência da doença? 0, 0, 0, nos 3 grupos. Então, eu não consigo nem definir qual o fator associado. O que normalmente se faz, nesse tipo de doença, que são doenças raras, né, doenças que possuem uma prevalência muito pequena, a gente faz primeiro o estudo caso-controle. A gente entra primeiro com o estudo caso-controle, para identificar alguns fatores que podem levar a pessoa, pode ter levado a pessoa a desenvolver a doença, e depois a gente, depois desse estudo, inicia um estudo de coorte, tá certo? E aí, como é o esquema? Como é que seria o esquema aqui, Alessandro, para estudar fatores associados ao lúpus, que é uma doença rara? Seria o seguinte, né? Eu iria pegar o grupo que tem a doença, o grupo que tem lúpus, o grupo que não tem, e perguntar, né, nos 2 grupos com relação a fatores hereditários. Então, eu ia perguntar lá, ó, a sua mãe, sua pai, sua família, alguém da sua família já apresentou a doença do lúpus? Sim ou não? Certo? A sua alimentação, você costumava comer muita comida enlatada, né, industrializada? Sim ou não? Né? Eu posso perguntar ela se ela tinha um hábito de fumar, se ela tinha algum problema de doença, de comorbidade, né? Ou seja, eu posso perguntar sobre fatores anteriores que podem ter levado a pessoa a desenvolver aquela doença, certo? Isso eu vou perguntar tanto no grupo doente, como vou perguntar lá no grupo não doente. Eu dizer, ó, na sua família, alguma pessoa já teve lúpus? E a pessoa não tem, né? A pessoa não tem, o grupo que não tem doença. A pessoa, não tem ninguém teve lúpus aqui. Eu teve já, não sei, né? A resposta da pessoa lá com relação a isso. Sua mãe, seu pai, sua avó, alguma coisa da família. Sua situação alimentar, como é a sua alimentação? Ela é saudável? Come muita coisa industrializada, sim ou não? Quais, né? E tudo mais. Ou seja, eu faço a mesma pergunta para o grupo que tem doença e o grupo que não tem doença. E o que a gente espera é que, se algum fator está associado à doença, ela vai aparecer com maior prevalência, com maior frequência no grupo doente. Né? Lógica? Se determinado fator leva a pessoa a ter a doença, quando eu perguntar nesse grupo se ela tem aquele fator, ela vai dizer que tem. E no grupo que não tem a doença, quando eu perguntar se ela tem aquele fator, ela vai dizer que não tem. Né? A lógica é essa, se a gente acredita que certo fator possui associação com a doença. Então, veja, a gente, então, que parte do princípio que a pessoa já tem, o grupo que tem, o grupo que não tem. Enquanto que na coorte, a gente tem um grupo que todo mundo, né, não tem a doença. Eu parto ali da exposição, né, do fator de exposição natural, certo? Alessandro, para que serve esse estudo caso-controle? Tá ali, ó. Estudar, né, doenças raras. Então, quando se fala de doença rara, é melhor você começar o estudo por um estudo caso-controle. Depois você usar aqueles fatores que tenham alguma associação para desenvolver um estudo de coorte. Bom, eles são baratos, são rápidos, né, e podem identificar mais de um fator de risco. Então, quando você chega para o paciente, né, faz a coleta, acabou a coleta, já era, acabou ali a coleta, digitar banco, analisar. Já o estudo de coorte, o que acontece? O estudo de coorte você tem que fazer o acompanhamento. Então, você vai passar ali 5 anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, tem um tempo que você vai gastar maior para poder desenvolver a pesquisa. Já o caso controle, não. Você chegou ali, apresentou, coletou os dados, as informações, levou, digitou o banco, analisou, já era, né? Bom, a desvantagem é que as informações sobre eventos que já ocorreram podem ser dadas de forma incorreta, né? Então, isso aqui é um ponto importante, pessoal. Pode acontecer, né, de que as informações que vocês coletarem, elas sejam dadas de forma imprecisa, né? Por quê? Porque eu posso chegar para o Alessandro,
na tua família, alguém já teve tal doença? Eu vou dizer, rapaz, eu não lembro muito bem não, mas eu acho, né, que minha avó, meu bisavô, meu avô, sei lá, teve certa doença. Alessandro, você já comeu muitos alimentos industrializados? Eu vou dizer, rapaz, em uma época aí que eu era mais jovem, talvez sim, hoje mais não, tô mais velho, parei mais, enfim. Talvez essa informação que eu vou passar para o pesquisador, por ser uma informação, né, retrospectiva, né, anterior àquele momento e de grande, né, de longa data, talvez ela não venha de forma tão precisa. Ela venha com a informação falha, né, uma informação faltando ali detalhes que sejam importantes, tá certo? Então, a desvantagem é que as informações, normalmente, em estudo caso-controle, como é uma informação que você pergunta sobre como era o perfil ou costumes anteriores, ela vem com a informação um pouco falha. Bom, e alguns pesquisadores usam o estudo caso-controle como inicial para o estudo de coorte. É como eu falei a vocês, né? Se a gente acha que um fator, se o fator aparece com maior prevalência no grupo caso, né, em comparação ao grupo controle, a gente faz o quê? Pega esse fator e começa a desenvolver agora uma pesquisa de coorte, né? Um estudo de coorte. Pega aquele fator, divide os grupos que tem que não tem aquele fator e acompanha, certo? Para ver se a doença vai aparecer no grupo que tem o perfil específico, tá certo? Então, essa é a manipulação em que sentido, né? O passo a passo para poder começar uma coorte, né? Mas você faz um caso controle, encontrou alguma situação ali que indicou, né, um fator que está influenciando, pega esse fator e usa ele para fazer um estudo de coorte. Tá certo, pessoal? Então, caso controle, não confundam com o estudo experimental clínico, que lá tem um grupo caso e grupo controle. Aqui é o grupo, ou melhor, aqui é o estudo caso controle, caso indica doente e controle não doente. Lá, caso indica o grupo que vai sofrer a intervenção e o controle é o grupo que não vai sofrer a intervenção. Tá certo? Bom, e aí alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí sobre caso controle, coorte, me avisem, tá certo? Informem para mim. Bom, a gente falar sobre estudo ecológico, Alessandro. E aí você fala assim, Alessandro, se eu quero fazer um estudo que é o mais rápido possível, né? O mais fácil, o mais rápido. Qual seria o estudo que você me indicaria? Eu indicaria você fazer um estudo que é chamado estudo ecológico, certo? E o que é que esse estudo faz? Ó? Tá ali, ó. Investiga grandes grupos de pessoas ou todos, né, os habitantes de uma determinada região ou país. Pessoal, toda vez que você vê lá, né, índice de analfabetismo, taxa de incidência da AIDS, taxa de tuberculose, né, incidência, sei lá, da chikungunya, né, todos esses fatores, indicadores são calculados em cima de grandes populações, né, região, estado, município, enfim, grande população. E esse levantamento é feito de dados secundários, né? Até coloquei aqui, ó, primeira característica. As informações são geralmente extraídas de fontes secundárias, né? Então, pessoal, isso aqui, ó, é importantíssimo, certo? Para diferenciar ou para determinar que o estudo é um estudo ecológico. Quando você busca informação de dado secundário, ali passa a ser, né, tem uma característica de ser um estudo ecológico. Alessandro, vamos fazer uma comparação, né? Peguei o IBGE, né, a base de dados do IBGE, ou até do DataSUS, né? Peguei a base de dados do DataSUS. E ali tem a taxa de incidência da AIDS. É um estudo ecológico? É. Você vai ter a taxa de incidência por região, por estado, por sexo, por faixa etária, né? Então, o banco do DataSUS, ele te dá já a taxa calculada, né? Ele não dá nem se quiser, você pede lá a quantidade de pessoas com HIV, por exemplo, né, que são o sexo masculino e feminino por região. Ele te dá a quantidade, mas ele tem a opção de lhe dar já a taxa, né, o indicador, né? Então, o que acontece? Toda vez que você procura fazer uma pesquisa de fonte secundária, ela é uma pesquisa do tipo ecológico. Acontece que, e aí tem a observação, né, o detalhe, né? É que o rapaz falou agora há pouco, né? É tanta coisa que eu falo e tem uns detalhes ali que mudam, né, a história do jogo. Então, veja, um detalhe importante que muda a história do jogo, né? Eu tenho alguns alunos de residência, né, esse semestre, e alguns alunos de residência, né, tem 3, na verdade, são 3. Eles vão coletar dados diretamente do sistema do HC. Então, no Hospital das Clínicas tem um sistema, né, não sei qual o nome que tem lá, um setor que tem um sistema,
em que eles alimentam, né, a informação dos pacientes lá, um a um, certo? Então, ele tem um banco ali de dados já pronto. Olha que maravilha. Não vai precisar coletar banco, né, coletar dados, não vai precisar digitar dados, não vai precisar validar dados. Por quê? Porque os dados já estão digitados diretamente no sistema. Então, eles só vão puxar os dados do sistema, né, para uma planilha, para um programa de, né, um software de análise estatística e fazer a análise. Então, veja, esse tipo de estudo, Alessandro, que ele vai pegar os dados de fonte secundária, digamos, né, do serviço, é um estudo secundário? Não. É um estudo ecológico? Não. Por quê? Porque ali ele vai ter informação paciente a paciente, né? Ele vai obter as informações de sexo, idade, faixa etária, perfil clínico, né? Perfil da situação, né? Das comorbidades da doença do paciente, um a um, né? Diferente de você ir no banco do DataSUS e quando você pede lá incidência da AIDS, ele te dá, ó, região sul, 17,5%, região norte, 11,3%, região Nordeste, tantos por cento. Ah, eu quero para o sexo masculino, a incidência foi tanto. Então, veja que a diferença é enorme, né? Lá no DataSUS é um indicador. Aqui eu tenho um banco de dados, pessoa a pessoa, né? Então, toda vez que você for fazer um estudo em que você vai se basear no indicador, né, coletado de uma fonte secundária para fazer seu estudo se trata de um estudo ecológico. Mas veja a fala, pessoal. Você vai pegar os dados, né, de uma fonte secundária. Esses dados é com relação ao indicador do grupo, e não a uma pessoa específica, uma por uma, né? E é relacionado a uma grande região, né? Região, área, município, estado, né? Enfim, país, né? Aquilo ali é um estudo ecológico. Agora, o do pessoal aqui não, né? Eles vão estudar primeiro num setor bem pequeno, né? Que é um setor só do HC. São os pacientes que passaram naquele setor, né? E eles têm um banco de dados que vão pegar daquela fonte ali. Teoricamente, fonte secundária porque é do sistema, né? É como se fosse um prontuário, só que eletrônico. Então, não caracteriza lá um estudo do tipo ecológico. Lá, eles vão fazer um estudo transversal, que é pegar o estudo, né, a situação atual daqueles pacientes que estão no sistema, né? E não um estudo ecológico, tá certo? Então, ó, o estudo ecológico é o mais rápido? Por quê? Não precisa coletar, não precisa digitar, não precisa validar. Você vai pegar a informação do sistema, né, DataSUS, BGE, tem um também que é da saúde, não estou lembrado do nome aqui agora, mas tem um sistema aqui da saúde que a pessoa pode puxar dados, né, indicadores de saúde. E aí você puxa todo o indicador, né, joga na planilha do Excel e vai fazer a análise desse indicador. Não gasta muito tempo nem dinheiro na coleta de dados, tá certo? Então, se for fazer um estudo pessoal rápido, quero fazer um projeto, um estudo rápido, é o estudo ecológico, tá certo? Inclusive, só para efeito de informação, né, para você fixar mais ainda. Eu fiz uma vez um estudo nesse sentido, até foi publicado um artigo na revista, e o artigo era para verificar a taxa de incidência da AIDS, né, por região, por capitais e por municípios, certo? Então, o que a gente fez, né, a gente pegou todo o Brasil, né, a gente fez a avaliação, né, a análise desse indicador e a tendência dele, se é crescente, decrescente, e até aconteceu uma situação, né, um resultado estranho, né, para a gente, porque a gente não imaginava que acontecia aquilo. Mas o modelo que a gente fez lá, né, mostrava uma tendência de crescimento da taxa de incidência da AIDS entre as mulheres, isso na região sudeste, não, na região sul, um crescimento da taxa de incidência da AIDS, enquanto que a dos homens, né, ela estava se mantendo constante. Então, a um determinado ponto ali da curva, né, que a gente estimou, a gente estava vendo que a prevalência, né, da taxa de incidência da AIDS, a taxa de incidência, uma vez ia crescer, ia passar, ultrapassar, né, a taxa de incidência de contaminação dos homens. Então, foi um resultado bem interessante, que a gente ficou até estranho. Falei, rapaz, como é que deu isso, né? E a gente conferiu os dados, porque foi fonte secundária, né? E a gente não encontrou nenhum resultado que um número talvez fosse digitado errado que pudesse estar levando a gente para uma conclusão errada, né? Veja que a gente não teve contato com nenhum pontuário, pegou a informação diretamente no site e aplicou a análise estatística que a gente queria, na ferramenta estatística que a gente queria utilizar, certo? Então veja que é um ecológico, foi rápido, a publicação também foi rápida de fazer, e foi um resultado bem interessante, tá certo? Bom, e aí a gente passa para o estudo etnográfico.
Pessoal, esse estudo etnográfico, né, eu tive contato com uma pesquisa que fez, né, esse estudo, eu creio que foram no máximo 2 vezes. Uma eu lembro bem, né, a outra eu estou lembrado se foi o local que foi feito, mas essa que foi, eu lembro bem, foi o seguinte, veja, e só para definir aquilo, né, baseia-se numa participação observativa do pesquisador, que escolhe um grupo que deseja investigar e depois se junta ao grupo, né, para poder avaliar as práticas e atitudes deste grupo. As duas que eu lembro que foi aplicada, uma foi no próprio HC, né, no Hospital das Clínicas, foi uma residente, e o trabalho dela aqui, né, o estudo etnográfico dela, ela fez aquela participação observativa. Em que sentido, né? Lembrei agora, foram três, foram três. Vou falar de cada uma delas para você entender bem o contexto, né? Veja, essa primeira foi que dentro do bloco cirúrgico, né, existe o local lá de lavagem das mãos, né? O médico, o técnico, o enfermeiro, todos vão lá, lavam as mãos antes de entrar na sala de cirurgia, né? E o que ela fez? Ela foi avaliar, né, a qualidade, né, da lavagem das mãos, né, dos profissionais que trabalhariam no centro cirúrgico, né? Bom, então ela ficou lá do lado do tanque, né? Veja que ela não perguntou a ninguém sobre como lavava, ela não aplicou questionário para ninguém preencher, ela simplesmente ficou no canto lá, ao lado do balcão, né, da pia lá. Eu nunca fui não, né, mas eu acho que é uma pia lá, você deve ter já participado de algum momento desse. Mas deve ser uma pia, né? Tem lá as torneiras, o pessoal chega, tem um produto para limpar, a pessoa vai limpando a mão lá, lavando a mão, e tem um procedimento. E ela foi anotando no papelzinho lá o que ela via, né? Então chegou o médico, ela ficou acompanhando, chegou o enfermeiro, ela ficou acompanhando, avaliando, sem falar nada, né? É exatamente isso, baseia-se numa participação observativa do pesquisador. Ela escolhe um grupo, no caso dela foi o grupo, né, de equipes, né, do bloco cirúrgico, para investigar, e depois se junta ao grupo para poder avaliar as práticas e atitudes deste grupo. E ela foi fazendo a avaliação, né, levantamento. O procedimento de lavagem foi correto? Sim ou não? Qual foi o profissional? Foi o médico? Qual foi o tipo de cirurgia que ele foi fazer? Tal cirurgia. Se ele errou em qual ponto? Nesse ponto, né? Então, ela fez um levantamento disso, né, e apresentou o resultado, mostrando que diversos profissionais ali, eles iam lavar a mão e tinham os erros, né, ou a falta de procedimento que é preconizado pelo serviço, né. Bom, o que acontece? O risco dessa etnográfica, né, a parte boa, na verdade, né, é que ele consegue identificar coisas mais sutis, né, detalhes que, se você aplicar um questionário, às vezes você não percebe, né. Até porque é o seguinte, veja, se eu perguntar a vocês assim, vocês sabem lavar as mãos, né, sabe fazer o procedimento de lavagem de mãos? Não sei o pessoal mais novo, né, terceiro, quarto, quinto período, né, não sei se tem alguém aqui desse período, terceiro, quarto, mas se for o pessoal né, mais antigo aí do curso, provavelmente já aprendeu a fazer essa lavagem de mãos. Eu não sei qual o período que você aprende também isso não, mas o pessoal que tem mais experiência, né, mais prática, né, já deve ter passado por uma fase dessa. Então, se eu entregar a você um formulário, né, como sendo uma avaliação, e perguntar assim, ó, descreva, né, o passo a passo da lavagem de mãos. Você vai descrever, né? Passo 1, isso. Passo 2, faz isso. Passo 3. Por quê? Porque a teoria você aprendeu, né? Você sabe. Agora, o que acontece? Se eu for olhar você fazer a prática da lavagem de mãos, aí já é outros 500, né? Já é outra história, né? Você talvez não faça da mesma forma que você faria, ou que você descreveu, né, na sua prova, como deve ser feito, né? E é isso que acontece. O estudo etnográfico tem um poder de verificar se procedimentos estão sendo seguidos de forma correta, se técnicas estão sendo aplicadas de forma correta, né? Ele tem um poder que o estudo transversal aplicando um questionário não tem, né? Você aplicando, só entregando o questionário, a pessoa preenchendo, ela vai marcar tudo certinho, vai preencher tudo certinho, e quando for lá na parte prática, né? Vê a lógica. Eu aplico um instrumento, todo mundo diz que faz tudo certinho, beleza. Aí eu descrevo isso no trabalho, né? Ó, todo mundo fez certo, todo mundo está fazendo certo, blá, blá. Aí eu vou calculo um indicador de contaminação hospitalar, né? No bloco cirúrgico, claro, né? Eu faço o levantamento disso. Um exemplo, né? Fiz o levantamento, aí deu altíssimo. Aí como é que eu vou explicar, né?
Mas aí, claro que tem vários fatores, né? Não é só lavagem de mão, né? Bom, mas como é que eu vou explicar que a lavagem de mão, né, é alta a qualidade, o conhecimento do pessoal sobre a lavagem, mas a contaminação está acontecendo em com alta prevalência, né, com alto indicador, né? Então, veja, alguma coisa não está batendo, né? Talvez porque o estudo transversal, entregando prontuário, né, um formulário para ele preencher, como faz o passo a passo, ele sabe fazer. Mas na prática, quando vai, ele não executa de forma correta. Então, se sua pesquisa ela é uma pesquisa que tenta, né, tem por objetivo investigar procedimentos, né, a aplicabilidade de algum método, é mais interessante você fazer um etnográfico do que fazer um estudo transversal, né, perguntando a pessoa se a pessoa tem conhecimento ou não sobre aquilo, ou qual é o procedimento correto a ser feito, porque a pessoa vai dizer o procedimento correto, ela sabe qual é o correto, mas não quer dizer que ela faça o correto, entende? Então, essa é a diferença. Se você quer saber se está sendo feito a forma correta, o procedimento correto, a pesquisa melhor fazer, né, esse tipo de abordagem é a pesquisa etnográfica. Tá certo? Alessandro, qual é a desvantagem que essa pesquisa tem? A desvantagem é essa aqui, ó, a principal, né? É que o pesquisador pode acabar se envolvendo com as situações, né, e deixando de ter uma observação, né, objetiva, né, e independente, né? A observação dele tem que ser de forma objetiva e independente para que o resultado da pesquisa dele seja condizente com a realidade, né? Isso é o que, Alessandro? Normalmente, quando você passa, né, vai fazer um estudo etnográfico, você passa muito tempo lá acompanhando o pessoal. Então, segunda-feira, estou lá acompanhando a equipe. Terça-feira é a mesma equipe. Quarta, chegou a mesma equipe. E quinta-feira já é outra, né? Mas assim, você tem acompanhamento, contato com o pessoal diário, né? Quase diário, né? E o que acontece? Isso talvez forme um laço de amizade, uma parceria, uma animosidade, né, entre as pessoas. E aí o que acontece? Talvez sua avaliação, vendo a pessoa fazendo errado, não, a pessoa está fazendo tranquilo, vou marcar como certo, né? E aí você pode colocar como certo, ou não perceber que ela está fazendo errado, porque começou a conversar com a pessoa, não prestou atenção no procedimento corretamente, né? Tudo isso pode tirar você do foco, né? Então, existe a parte boa da pesquisa etnográfica, que ela consegue pegar detalhes que a transversal não pega, mas existe a parte ruim, que é você não ter a objetividade e a independência na avaliação do procedimento, certo? Então é importante, pessoal, se for estudar coisa desse tipo, o etnográfico é o indicado, mas tem que ter o cuidado para a execução correta do projeto, né? Da avaliação. Bom, esse foi um exemplo que eu vi, né? Lavagem de mãos dentro do serviço de UTI. O outro projeto que eu vi foi agora há pouco, pessoal. Isso aí é um tema de dissertação, viu, pessoal? Dissertação no trabalho da menina. E a menina daqui, né? É do Rio de Janeiro, né? Uma faculdade lá no Rio de Janeiro, uma universidade. E ela tá fazendo a dissertação dela nesse tema. Qual o tema? Ela estava exatamente também no serviço do UTI, né? Acompanhando o contato enfermeiro-paciente, né? E quando ela me falou sobre o projeto, eu fiquei, gente, que não entendi a lógica, né? Ela fez, olha, senão eu fico observando qual é o tratamento que o enfermeiro dá ao paciente. E aí a gente tem outros tipos de contato, né? Tem, a chamou de contato íntimo, contato pessoal, contato não sei o quê. Tem 4 tipos de contato que ela botou lá. Social, pessoal, íntimo e outro, que eu não lembro agora. Então, ela quantificou, né? O contato que o enfermeiro possui com o paciente, o tempo de contato que ela tem com o paciente, né? O enfermeiro tem com o paciente, e o, o tipo de contato, assim, o nível de contato, né? O tipo, o nível e o tempo. Foram as 3 coisas que ela mediu. Ainda mais, né? Se o fato do paciente estar pior, ser grave ou não grave, se modifica esse tipo de contato, esse tempo e esse tipo de contato com o paciente. Eu nunca tinha visto uma pesquisa daquela, né? Ela saiu me explicando como foi a coleta, ela ficou acompanhando dentro do serviço lá o atendimento aos pacientes e anotando no papel, né? Na ficha, né? Tem uma ficha que ela preenchia com essas informações. Então veja que é uma pesquisa totalmente etnográfica. É transversal, Alessandro? Não, como transversal, ela não fez coleta diretamente com o enfermeiro. Ela preencheu a ficha, né? E ela acompanhou, observando e anotando nessa ficha os contatos que existia entre o enfermeiro e o paciente. Então veja que qualquer pesquisa que ela colocasse, né, como ela poderia fazer a mesma pesquisa de forma diferente, Alessandro? Ela poderia pegar um formulário, entregar ao enfermeiro
e dizer, olha, preenche para mim aqui, por favor, né? Quer participar da pesquisa sobre isso? Eu quero. Beleza. Preenche aqui agora a ficha aqui para mim. Aí ela vai preencher nome do enfermeiro, idade, sexo. Tem contato com o paciente? Claro, né? Enfermeiro do serviço, como é que não vai ter? Tenho. Quanto tempo passa em contato íntimo com o paciente? Aí coloca lá, contato pessoal, contato social. Ela mulher preenchendo lá. Só que ela preencher que passa aquele tempo, que tem aquele contato, não é a mesma coisa dela fazer, né? Eu dizer que passo 10 minutos tendo contato, fazendo os procedimentos íntimos lá no paciente que está acamado. É a mesma coisa de alguém ver eu passando lá aqueles 10 minutos, é diferente, né? Se eu digo que eu passo 10 minutos, eu posso passar 5, posso passar 6. Então, ou seja, dentro de um estudo desse tipo, onde ela quer ver, né, atitudes, práticas, é, é mais importante fazer o estudo etnográfico do que o estudo transversal, uma coleta diretamente com o enfermeiro. Por quê? Porque ele vai responder tudo bonitinho, tudo certinho ali, e quando for realmente ver a prática, isso aí diverge totalmente da prática, tá certo? Então, pessoal, pense nesse projeto que eu achei muito interessante dela, e vocês, se for propor coisa desse tipo, né, avaliar práticas, façam essa avaliação de forma etnográfica e não de forma transversal. Porque na transversal, a turma vai falar que está tudo bonitinho, tudo certinho, tudo ok, e quando vai para a prática, a situação é bem diferente. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre esse etnográfico? Acho que vai ficar bem fácil de entender, né, que contato do pesquisador, né, de forma observativa. Bom, e aí a gente entra na penúltima, né? Que são os estudos qualitativos, né? Alessandro, o que é um estudo qualitativo? Ele é observacional, experimental? Veja, o estudo qualitativo, normalmente, né? Ele é um estudo observacional. Você vai lá, o principal objetivo lá é conhecer aspectos subjetivos, né? Como visões, opiniões, atitudes, conhecimentos e práticas de grupos, né? Eu posso tanto fazer esse estudo qualitativo por grupos, como por indivíduos, certo? Então, você vai ver muito aí pesquisas que o paciente ele é entrevistado, né? Alessandro, por que eu devo escolher a entrevista ao invés de uma coleta de um formulário, né? Do preenchimento de um formulário pela pessoa, né? Porque, pessoal, sempre que você chega com uma pessoa, né? E pergunta sobre algo, ela vai começar a falar, de descrever um monte de coisa que talvez no papel ela não colocaria, né? Então, quando você é aquele negócio, né? Eu falo, mas não escrevo isso aí não, né? Então, a percepção subjetiva, a ideia subjetiva, as visões, opiniões, muitas são ditas, mas ninguém escreve, né? Ou não quer escrever, né, sobre isso, ou falar, ou colocar lá, né, a autoria dele no papel. Então, ou seja, quando você faz a entrevista, é mais fácil você obter a verdade, né, a subjetividade da pessoa. E isso, em muitas pesquisas, são importantes, né? Você chegar para uma pessoa e dizer, olha, como é que você avalia o serviço, né, de saúde que você teve aqui do atendimento no serviço, sei lá, de pediatria. A pessoa vai avaliar, né? Se der um papel a ela como bom, ruim, médio e excelente, né? Ou ruim, péssimo, ruim, bom e excelente. A pessoa vai marcar só um X. Então, tantos por cento acha bom, tantos por cento acha ruim, tantos por cento acha excelente o serviço, o atendimento. Bom, essa resposta é boa? É, né? Porque ou vai quantificar se é bom ou ruim. Mas as questões subjetivas você não vai ter, né? Diferente de quando você pergunta assim, ó, como é que foi o seu serviço? E aí liga um gravador, né, para gravar a fala da pessoa. E a pessoa vai chegar lá, veja, eu gostei do serviço, mas, né, eu acho que poderia ter mais atenção do médico, ou do enfermeiro, ou do técnico, né? Eu acho que teve um certo problema ali na parte do medicamento que eu não entendi a letra e o médico não me disse o que era direito, eu não sei mais o que é, tem que ir no farmacêutico para ver se ele consegue descobrir, né? Outro vai dizer lá, sei lá, eu gostei do serviço, né, mas o atendimento é muito lento, né, poderia ser mais dinâmico, né. Então veja que são coisas que ela gostou, mas tem uma coisinha a mais, né, uma coisa subjetiva, que seu instrumento ele não vai coletar, ele não vai absorver essa informação, né, a não ser que você abra um espaço, né, para ele escrever, né, escrever o que ele acha, a parte subjetiva embaixo, né. Ele avalia numericamente em cima como ruim, péssimo, ruim, bom, ótimo,
mas embaixo ele vai ter ali um campo para poder botar a parte subjetiva. Que quando você faz isso, né, no mesmo instrumento, bota a pergunta fechada e embaixo bota uma pergunta aberta, você está trabalhando com pesquisa qual e quanti, né? É a pesquisa qualitativa, porque tem a parte aberta, e a pesquisa quantitativa, porque tem a parte fechada, né? Mas assim, pense sempre dessa forma. Quando eu quero verificar, né, ou obter respostas sobre detalhes, né, coisas subjetivas, né, percepções subjetivas, percepções, opiniões, tá lá, atitudes, né? Conhecimento eu posso trabalhar tanto de forma quali como quanti, né? Algumas coisas o conhecimento quanti é melhor. Outros a quali consegue pegar detalhes que a quanti não consegue, né, sobre conhecimento. E práticas, né? Sempre que quiser trabalhar com esse tipo de aspectos aqui subjetivos, é importante pensar, né, a possibilidade de trabalhar de forma qualitativa. Alessandro, como é que eu trabalho de forma qualitativa? Veja, normalmente se faz gravação do áudio, né? Você tem um roteiro de entrevista, né? Você tem que fazer uma coisa para organizar, né? Eu não vou chegar para o paciente e perguntar várias coisas sem ter uma ordem, né? Então você normalmente pergunta, cria um roteiro de entrevista, né? E você vai fazer na entrevista, né, a pergunta ao paciente e o paciente vai respondendo a pergunta dele e você vai gravando, né? Depois que você grava, né, vai fazer a transcrição do áudio, né, esse áudio é transcrito para o Word, para um arquivo de texto, né, qualquer. A transcrição é feita da forma exata da fala da pessoa, né, inclusive se a pessoa falar errado, a fala errada também vai para a transcrição, certo? Bom, então, estudo qualitativo, só para a gente poder fechar a ideia, né, ele é feito normalmente com entrevista, né, você faz a gravação do áudio, de forma contínua, né? Não, não corta, a fala da pessoa é transcrita totalmente para o texto, né? Para o Word, e você não faz intervenção, você só pergunta através do roteiro e a pessoa responde. É um ping-pong, né? E você não faz intervenção ou crítica ao que a pessoa disser, né? E nem tem a parte de dinâmica de você dar uma opinião ou de contrapor e tudo mais, não. Pergunta, responde, e a gravação é transcrita e analisada, certo? Alessandro, esse tipo de estudo, a gente vai ver aqui como analisar esse tipo de estudo aqui na graduação da enfermagem, e aí eu digo a vocês que a gente tem disciplinas, né, letivas para isso, mas a gente não tem ainda, pelo menos eu não vi, sendo executada essa disciplina aqui na graduação, na enfermagem. Agora, existem disciplinas letivas, e aí eu indico, pessoal, e eu sempre digo assim, né, se a opinião fosse boa, né, se não dava, né? Ela se vendia, né? Mas a opinião é o seguinte, veja, eu acho que vocês têm que serem bons, né? Tanto na parte quantitativa como na parte qualitativa. E na qualitativa, a gente sabe que o pessoal de humanas, né, lá no Cefis, trabalha muito com pesquisa qualitativa, né? E essas ferramentas de análise qualitativa, entrevista, transcrição, eles executam muito, né? Então, a indicação que eu faço é que, se possível, né, façam sim uma disciplina de análise qualitativa. Se não aparecer aqui dentro da enfermagem, lá na saúde, como lá na ciências humanas, né, no Cefis, você tem isso aí de forma muito ampla, várias disciplinas, né, que trabalham com análise qualitativa, tá certo? Mas é importante, ou seja, abraçar tanto a parte quali como a parte quanti, e aí um vai completar o outro, aí vocês vão ser bons nas duas áreas, tá certo? Bom, então essa entrevista pode ser feita tanto individual como também por grupo, né? Acontece também a avaliação, a entrevista qualitativa por grupo. Você pega o grupo, grava a fala de todo mundo que estiver ali, você vai gravando, faz as perguntas, joga a pergunta, né? Deixa o pessoal conversar sobre, discutir sobre, e faz a gravação e a transcrição. É mais trabalhoso? É, né? Porque aí é um grupo. Normalmente você pega ali no máximo 3, 4 pessoas, para não ficar um grupo tão grande e várias falas dentro da gravação. Todos os membros dos grupos são avaliados, né? O pesquisador oferece apenas algumas orientações e todos os comentários e reações de grupos, elas são gravadas e posteriormente analisadas. Lembrando, pessoal, quem está entrevistando não faz intervenção. Ela joga a pergunta e deixa o pessoal conversar, discutir, trazer o tema. Encerrou o discurso, a conversa, finalizou a gravação, certo? Bom, e por fim, a gente tem uma pesquisa aqui, pessoal, que é muito importante, né? Só para lembrar para vocês, próxima aula, a gente vai calcular o tamanho de amostra. E, às vezes, para calcular esse tamanho, às vezes não, né? Sempre, né? Para calcular esse tamanho da amostra, a gente precisa de informações iniciais sobre a população que está sendo estudada. Então, repito, para calcular o tamanho da amostra, vocês vão ver
A gente vai precisar de parâmetros, né? Ou seja, o que é parâmetros? A gente vai ver lá também. São informações que a gente precisa sobre a população que está sendo estudada. Alessandro, eu vou estudar a prevalência da adesão. Então, eu tenho que ter uma ideia inicial de qual é essa prevalência. Se é 30%, se é 40%, se é 50%. Eu tenho que ter uma ideia inicial dentro da minha população, né? Alessandro, como é que eu sei qual é a prevalência da adesão se eu ainda não fiz o estudo? Bom, você consegue identificar essa prevalência ou estimar, né, essa prevalência através dos estudos exploratórios, que é quando você vai fazer a coleta de um grupo pequeno de pessoas para levantar a prevalência do que você quer estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar qual é a prevalência de adesão ao tratamento de pessoas que são HIV positivo. O que é que eu faço para ter uma ideia inicial? Vou lá no serviço, um dia qualquer, aplico o questionário, né, ou coleto algumas informações de 10 pessoas e já venho para casa aqui para calcular a prevalência, né, ou estimar essa prevalência da adesão, né. Se dessas 10 pessoas, né, 8 apresentaram características que são aderentes, né, ao tratamento, eu sei que a prevalência é 8 sobre 10, ou 0,8, né, 80%, né, ou seja, 8 pessoas de 10 dá 80%, 0,8 de prevalência. Então, ou seja, eu uso essa prevalência para calcular o tamanho da minha amostra. Veja que eu obtive a informação através de um estudo exploratório, né, e para obter, né, futuramente o cálculo da minha amostra. Então, ó, são estudos descritivos utilizados para aumentar a familiaridade do investigador com o problema que ele pretende estudar e com o local da pesquisa. Vai clarear algumas ideias, né, levando a hipótese, né, levantando hipóteses para a investigação mais precisas. Alguns pesquisadores chamam de estudo piloto, né, e são de baixo custo, exatamente porque você vai lá coletar 10 pessoas só para ter ideia do parâmetro. Ah, Alessandro, mas eu posso lá coletar sem ter, né, o questionário já pronto, ou ter definido já o planejamento da pesquisa. Pessoal, é só para obter, né, daquele 10, quanto tiver aquela característica que eu estou estudando, que eu quero estudar, tantos. Essa informação é importantíssima lá no cálculo de tamanho de amostra. E vocês vão ver na próxima aula, tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o último tipo de estudo, né? Ele é um estudo que, cientificamente, não tem um efeito científico, né, para publicação. Se botar lá, meu estudo, trata-se de um estudo exploratório. Bom, se é estudo exploratório, ele não tem nem fundamento científico, né, porque a coleta é feita com 10 pessoas, certo? Mas você tem que fazer eles sempre, né, para poder calcular o tamanho da amostra da sua pesquisa, tá certo? Bom, pessoal, então, agradeço a aula de hoje, né, pela presença. E próxima aula a gente vai estudar a parte de cálculo de tamanho de amostra.